Eu estou junto do capitão da Polícia Rodoviária Militar, capitão PM Demétrio, que está aqui com a gente. Chegou bem na hora no local aqui do acidente, pouquinho depois, quando tudo aconteceu. Tem mais informações e mais detalhes para trazer para a gente. Capitão, obrigado por estar participando conosco aqui na CNN. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais do trabalho, o que o senhor encontrou quando chegou aqui nesse local. É uma tragédia, né? Uma tragédia de proporções assim enormes. Nós primeiro nos solidarizamos profundamente com as famílias das vítimas, tanto das vítimas fatais quanto das pessoas que sobreviveram. Tivemos no local 41 vítimas fatais, 41 vidas que se perderam, e tivemos 11 vítimas sobreviventes. Chegando no local, ainda estavam removendo esses corpos, a perícia, né, realizando o seu trabalho. Então, um clima de muita tristeza, muita consternação. São pessoas que saíram de suas casas de manhã para trabalhar, estavam a caminho do seu trabalho e se envolveu o veículo que eles estavam se envolvendo nesse trágico acidente. Uma colisão frontal entre o ônibus que as transportava e um caminhão. E por que esse acidente teve tantas vítimas fatais? A colisão frontal, ela já é um acidente que traz vítimas fatais. No entanto, uma parte da carroçaria do caminhão, vocês podem observar, ela se desprendeu. Ela se desprendeu e ela foi para o lado, ficando como uma guilhotina. E ela adentrou o salão de passageiros onde essas pessoas estavam e ela foi, infelizmente, levando todas, que ela foi pegando nessa parte, foi levando todas a óbito. Então nós tivemos essa grande quantidade em virtude disso. Porque simplesmente a colisão frontal não ocasionaria tantas vítimas. Então foi uma sucessão de fatos que ocorreram. Um acidente também dessa magnitude é muito prematuro, ele aconteceu há poucas horas, né? Ainda estão surgindo testemunhas, ainda estão surgindo pessoas, ainda estão ouvindo pessoas que foram socorridas e não tinham condições de serem ouvidas, serão ouvidas ao longo dos dias. Então você observa que o inquérito policial, bem como o trabalho que a perícia realizou no local, aqui da dinâmica desse acidente, são preponderantes para apontar as causas. E é muito importante, nós temos as causas desse acidente, para que em conjunto com o Departamento de Estrada de Rodagem, possamos direcionar, possamos trabalhar em virtude disso, porque fiscalização de ônibus existe. Cotidianamente, a fiscalização de ônibus existe pelo policiamento rodoviário em toda a malha viária. Existe fiscalização de ônibus, de trânsito pelo policiamento rodoviário e fiscalização de transporte do policiamento rodoviário em conjunto com a Artesp. Então, é uma fiscalização que é realizada. E aqui o que eu posso dizer para você que é uma tragédia. Capitão, mas o que a gente percebe que é uma rodovia, né, aparentemente tranquila. Aqui onde aconteceu o acidente é uma curva, mas não é uma curva acentuada. Mas a gente percebe que não poderia, por exemplo, realizar uma ultrapassagem. Pode ser que isso tenha ocasionado esse acidente? Nenhuma hipótese pode ser descartada. Nenhuma hipótese pode ser descartada. No entanto, você também observa na rodovia que é uma rodovia com pavimento bom, é uma rodovia que possui acostamento, é uma rodovia que possui a sinalização horizontal e vertical em condições. Então, assim, num primeiro momento você diz, a rodovia não trouxe. Claro que uma rodovia de naturalmente ela já traz um risco maior do que uma rodovia de pista dupla. Mas nós não podemos apontar um defeito da rodovia, um defeito do pavimento, correlacionando ele com as causas do acidente em um primeiro momento. Capitão, segundo a Artesp, a informação que a gente tem é que a empresa Star Fretamento e Locação, ela estaria irregular. Os senhores já têm essa informação, o senhor disse que realização na via, mas a Artesp afirmou que a empresa estaria irregular. Com certeza. A Artesp, ela fornece todas as informações com relação à situação de transporte e não a situação de trânsito, ou seja, o que cabe à Artesp. Ao policiamento rodoviário, o que cabe? A questão da segurança do veículo, itens de segurança, situação do condutor, realizar um teste de etilômetro, condições de trânsito, se ele adota alguma postura no trânsito que seja infração de trânsito. Agora, a fiscalização de transporte, como eu disse, é uma fiscalização em conjunto da Artesp com o policiamento rodoviário. Por quê? Porque eles são o órgão de fiscalização de transporte. Então, para realizar esse tipo de transporte, carece sempre de um agente da Artesp em conjunto com o policiamento rodoviário. Mas no caso, a informação que chegou para os senhores é que de fato essa empresa estaria irregular, porque
A princípio, segundo a Artesp, eles já estão realizando essa rota há um bom tempo e de maneira irregular. Exatamente. A Artesp, ela trabalha conosco sempre de maneira esporádica e também com denúncias. Você tem denúncia de transporte regular, a Artesp oficia o policiamento rodoviário e nós realizamos a fiscalização em apoio a eles, ou seja, nós realizamos a parte de trânsito e eles realizam a parte de transporte. Se há alguma, e são inúmeras operações que nós realizamos ao longo dos anos. E tendo qualquer informação desse tipo, sempre eles solicitam o apoio do policiamento rodoviário para que seja realizada essa fiscalização. Nesse local, qualquer denúncia que eles tiverem, eles entram em contato com o policiamento rodoviário, nós vamos vir junto com eles e eles vão realizar a fiscalização de transporte que os compete. Esse é um trecho perigoso? São relatados vários acidentes aqui, registrados ou não, capitão? É um trecho muito tranquilo. Você até observa na viagem de ida e volta de vocês aqui, que é um trecho com baixo fluxo de veículos. É um trecho que em 2018, aqui especificamente nessa curva, foi um acidente apenas com vítima leve. Nós tivemos no ano de 2019 apenas um acidente sem vítimas e no ano de 2020 até agora esse é o primeiro acidente no local. Claro, posso nem classificar como um acidente, foi uma tragédia, mas é um trecho que não ocorre em acidentes cotidianamente aqui nesse ponto específico. Tá certo, capitão. Muitíssimo obrigado. Tem muito trabalho ainda pela frente, né? Sim, eu agradeço também. É importante esclarecer para as pessoas, dizer que todo o nosso trabalho é voltado em respeito a todas as famílias dessas vítimas. Por isso, um trabalho sério, um trabalho em conjunto que foi realizado aqui no local, para que a gente possa, na medida do possível, dar essa devida atenção para minimizar essa tristeza tão grande que essas pessoas tiveram. Tá certo, capitão. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui na CNN.